Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o método de ensino PBL, como ele é aplicado aqui na UNMDP e como é que foi minha experiência e a minha adaptação nesse método de ensino que é bem diferente do que eu estava acostumada no Brasil, né? PBL vem do inglês e a tradução quer dizer aprendizagem baseada em problemas. É uma forma de aprendizado que estimula a proatividade e o aprimoramento pessoal em um grupo acadêmico por meio de discussões e casos interdisciplinares. Se originou no Canadá e hoje em dia é utilizado em vários países, inclusive no Brasil tem algumas faculdades que já utilizam esse método de estudo e aqui na Argentina muitas faculdades utilizam, esse método e a UNMDP é uma delas. E como funciona o PBL aqui? É o seguinte, no começo das aulas a gente já recebe um cronograma com todas as datas e os conteúdos referentes que a gente vai estudar e à medida que vai se aproximando dessas datas a gente recebe o conteúdo equivalente. Na verdade, cada professor vai fazendo como acha melhor, né? Eu tive uma matéria que cada semana, na semana anterior, o professor enviava o conteúdo. Um exemplo, se essa semana a aula era de desarrollo embrionário, então uma semana antes eles disponibilizavam o conteúdo para a gente estudar antes da aula. E a outra matéria, que a gente tem duas matérias, né, no primeiro quadrimestre, a outra matéria não. No começo, a professora já disponibilizou todo o conteúdo lá. Alguma coisa ou outra ela ia acrescentando no decorrer, assim, dos meses, mas no geral ela já adicionou o conteúdo da matéria inteira de uma vez no começo. E nesse ano, né, de 2022, lembrando que, assim, eu tô falando esse ano de 2022, porque a gente veio de anos anteriores com as aulas à distância, né? E eles foram aos poucos reincorporando, né, as aulas presenciais. Então, nesse primeiro semestre de 2022, a gente tem sempre duas matérias, mas em cada matéria como funcionou? A gente tinha uma aula presencial e duas aulas virtuais para tirar dúvidas. Assim, porque como a gente tem que estudar antes de chegar na aula, né, o conteúdo, então, claro que a gente tem dúvidas. Então, tinha essas aulas virtuais para a gente consultar, né, tirar as dúvidas com os professores. Então, recapitulando aí a ordem cronológica da coisa. Primeiro, a gente recebia o conteúdo, depois tinha as aulas virtuais para a gente tirar a dúvida, e depois tinha aula presencial, que era para realizar uma atividade em grupo, e durante essa aula era separado um tempinho para realizar a atividade e um outro tempo para discutir. E é nisso que funciona bem, né? Eu acho esse sistema, esse método do ensino, porque ali no que você vai debatendo, você vai relacionando melhor. Para mim funcionou muito isso, porque você vai relacionando melhor os conteúdos, assim, cada um vai ali expondo a sua forma de pensar e você vai juntando as ideias e vai ficando um conceito melhor na sua cabeça, sabe? Claro que no começo eu não entendia muito pra que isso, né? Eu pensava, meu Deus, pra que uma aula só para fazer uma atividade? Era muito melhor uma aula de conteúdo, mas depois eu vi que era tão melhor eu estudar em casa e depois ter esse debate na aula para que eu pudesse relacionar melhor as coisas. No começo eu achei estranho, mas depois eu fui vendo o quanto eu gostei desse método. E além dessa atividade presencial, a gente também tinha uma atividade virtual para fazer e enviar em cada conteúdo. Cada semana tinha uma atividade presencial e uma atividade virtual que a gente tinha que enviar pelo sistema mesmo da faculdade. E sobre o método avaliativo, né, das matérias, cada uma tinha duas provas parciais e no final uma prova final, que assim você tinha que aprovar nas duas parciais para ser habilitado, né, a fazer a final. E basicamente as parciais é para isso, para lhe habilitar para fazer a final, mas a nota dela não consta na sua nota da matéria.
Só o que vai ficar lá é a sua nota na prova final. E as parciais, cada uma tem um recuperatório. E a final você tem 3 chances durante o ano para fazer. Só que o seguinte, esse semestre foi até julho. A gente tinha julho e agosto para fazer, para continuar agora no segundo quadrimestre, né? Porque tem uma chance para fazer em dezembro, mas quem fizer agora só vai poder continuar no próximo ano. Então, basicamente aí tinha 2 oportunidades, que era em julho e em agosto para fazer a prova final e continuar normalmente o ano. Eu já rendi em julho, graças a Deus consegui ter aí mais de um mês de férias, foi maravilhoso. Agora eu vou contar um pouco para vocês como foi a minha adaptação, né? Eu falei aí mais ou menos como é que funcionou, como é que a gente recebia os conteúdos, o que é que tinha de aula, o que é que tinha de prova. E eu vou contar o que foi que eu fiz, como foi, né, o meu processo de adaptação com tudo isso. Primeiro, eu coloquei Ezio na escola, porque estudar com ele em casa é complicado. Por mais que eu teve que me adaptar a estudar com ele em casa também, mas para ter aquele tempo principal de estudo, assim, com silêncio em casa como tá agora, foi botar ele na escolinha de manhã. E como nesse primeiro quadrimestre a gente só tinha 2 aulas presenciais, eu coloquei essas 2 aulas sem ser pela manhã. Então, no começo o Ezio ficava na escola de 8 ao meio-dia, depois a gente acrescentou 1 hora, então ele fica de 8 até 1 da tarde. E nesse horário eu não tinha nenhuma aula. Só no finalzinho que eu tive o laboratório, mas foram só 3 laboratórios. Então eu tinha todo esse tempo da manhã para estudar mesmo aqui em casa, ver as aulas, fazer as atividades virtuais. E foi muito bom, assim, isso que eu fiz realmente me ajudou bastante. E como a gente não tinha aulas presenciais de conteúdo, né? A gente tinha as videoaulas que eles disponibilizavam. Eu comecei a ver a aula. Só que quando eu vi a primeira aula, eu fiz, não. Quando acabou a aula, eu não lembro de nada. Claro, né? Porque na aula normal a gente vai, escreve tudo que o professor escreve no quadro e tal, o que tem no PowerPoint. Então eu fiz, vou começar a escrever. E pego escrever, né? Porque quem me conhece sabe que eu escrevo muito. Então lá vai eu escrevendo. Tem uma matéria que eu basicamente escrevi o que tinha no livro, assim, tudo que tinha no livro. Mas é o meu jeito de aprender e funcionou super. E com o passar das semanas, os conteúdos novos, né? Eu fui vendo que a atividade virtual que a gente enviava também tinha conteúdo a mais do que eu tinha estudado ali somente nas videoaulas e com os livros. E também na atividade presencial, às vezes ali na edição, né? Agregava novas ideias. Então, como que foi? Eu fui melhorando. Como que eu fui desenvolvendo assim o meu método de estudar aqui? Primeiro eu escrevi ali o que tinha na aula, na videoaula. Depois eu já fazia a atividade virtual e acrescentava o que precisava nas minhas anotações com os conteúdos que tinha a mais ali. E depois na aula presencial eu também acrescentava ali o que fosse necessário. Porque assim, eu estudava ali no vídeo, na videoaula, e ficava ali. Aí eu via que na atividade virtual tinha uma coisinha a mais, aí eu ia e acrescentava nas minhas anotações. E depois na aula presencial, eu também tinha uma nova relação, assim, de uma coisa com a outra no debate dos grupos e agregava aí. Então, no final, eu tinha escrito o conteúdo da aula, mais atividade virtual, mais atividade presencial. E no final, tinha um conteúdo legal ali que eu tinha escrito. E para revisar ficava muito mais fácil. Eu só revisava baseado nas minhas anotações. E sobre a aula presencial, né, eu tenho 2 pontos para falar. Que o primeiro é isso, que quando eu cheguei eu não gostei, não entendia para que aquilo, que era melhor. Já que eu estava estudando em casa, eu não tinha para que aquela aula, né, só de resolver atividade, para quê? Mas aí eu já expliquei para vocês que depois eu vi a super importância, né? E o segundo ponto é que foi difícil eu conseguir me adaptar a estudar o conteúdo todo antes da aula. Porque quando a gente chega na aula, no Brasil a gente chega na aula para receber o conteúdo, né? Aqui você chega já tendo o conteúdo para fazer a atividade.
Então, até eu me adaptar a conseguir estudar tudo antes da aula foi um pouco difícil. Agora, um problema, não sei se é um problema, mas uma percepção minha, que nesse comecinho do curso, a gente pega uns professores mais gerais, sabe? Não são muito da área específica, assim. Então, teve uma matéria que a gente teve um pouco de dificuldade no começo, porque a gente não sentia muita segurança, assim, com as professoras. No final, não. No final, quando chegou a anatomia, aí eu vi que era mais a área delas, e elas super sabiam e passaram bem o conteúdo. Mas no começo, na parte de célula, de biomoléculas, algumas coisas parecia que ela não sabia nem o que estava falando. Então, pra mim, isso foi um ponto assim que foi até por isso que eu me questionei em relação à importância da aula. Porque a gente tava ali, mas parecia que as professoras não sabiam nem o que estava falando, tava só lendo ali um roteiro que elas tinham que dar pra gente. Mas aí depois, quando foi chegando a parte de anatomia e tal, eu vi que era a área delas e elas, principalmente uma, dava aula assim super bem. E isso aconteceu em uma matéria, porque na outra a gente pegou professores assim maravilhosos, eu amei. Eles davam aula super bem, do começo ao fim, tá? Foi só uma observação que eu achei importante trazer aqui também. E foi muito bom, assim, retomando a parte de quando eu comecei a ver a importância da aula presencial, desse debate e tal. Foi muito bom quando eu percebi que eu conseguia fazer essa relação melhor das coisas, sabe? Porque, por exemplo, numa célula, você não vai estudar só o aparato de Golgi só, o retículo endoplasmático rugoso só. Então, você relaciona uma coisa com a outra, você consegue visualizar melhor o conjunto completo funcionando, entendeu? E quando eu percebi isso, foi que melhorou muito minhas anotações, né, que eu já falei para vocês. Então, foi muito bom quando eu percebi aí da importância da aula, passei até a estudar melhor, eu acho. Se vocês quiserem, tiverem interesse, comenta aqui que eu trago o vídeo falando sobre os conteúdos que a gente estuda. Porque eu tô falando aqui sobre o método de ensino, né? Não vou entrar em detalhe de conteúdo, mas se vocês quiserem eu posso trazer o conteúdo do primeiro quadrimestre, o que é que fala cada matéria, né? O que é que a gente vê na parte de embriologia, na parte de anatomia, o que é que a gente vê. Eu posso trazer um vídeo desse, mas como é muito específico, eu não sei se vocês vão querer, por isso que eu tô pedindo para vocês escreverem aqui nos comentários se for legal, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando o que é que vê cada matéria. Então, resumindo aqui para vocês, a última vez, eu escrevia o conteúdo das aulas, depois acrescentava o que precisava da atividade virtual, depois acrescentava, se necessário, alguma coisa da atividade presencial. E quando chegava para estudar para uma prova, para uma parcial ou para a final, eu já tinha ali todo o conteúdo bem no meu cantinho, ali do meu jeito, para revisar e foi super de boa. E eu aproveitava o máximo de tempo, né, que eu estava na escola. Então, confesso para vocês que se não fosse por ele, assim, no auge do inverno, eu não acordaria antes das 7 da manhã. Mas, como eu tinha que organizar aqui as coisas, né, arrumar ele para ir para a escola, sempre eu tava ali me acordando umas 6h30. Então, eu fiz desse tempo da manhã meu momento principal de estudar mesmo, a manhã toda. E só que isso não é suficiente, óbvio. Quando ele chegava, eu também tentava estudar umas 2 horas de tarde, umas 2 horas de noite, porque pelo menos por aí nessa média. Porque pra mim é ideal assim estudar umas 8 horas por dia para conseguir pegar legal o conteúdo, fazer direitinho as atividades e tal. Eu creio que umas 8 horas por dia ficava legal. E isso eu estudava de segunda a sexta. Eu dividia segunda e terça para uma matéria, quarta, quinta e sexta para outra matéria. E no final de semana eu deixava livre, porque era de acordo com a demanda. Se tinha uma matéria que precisava estudar mais, eu focava nela no final de semana. Se não a outra, ou às vezes as duas. Teve final de semana que não foi necessário estudar para nenhuma. Então, assim, eu estudava principalmente de segunda a sexta e o final de semana ficava aberto pelo que fosse necessário. Era sobre demanda o final de semana. Mas já adianto que esse próximo semestre vai ser um pouco diferente. Então, espero que depois eu venha aqui compartilhar com vocês,
porque eu já vi aí que eu botei bastante coisa. Botei basicamente todas as matérias pela manhã, então eu vou ter que me readequar aí o meu estudo. E depois eu venho contar pra vocês aí como é que foi o segundo quadrimestre, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte aqui pra mim, se inscreve aqui se você ainda não se inscreveu. Um beijo e até a próxima!